Fala galera do Planeta Bola, tudo beleza? Aqui é o Globalista 2.0. Como os terraplanistas são pessoas que não possuem o hábito de estudar vários assuntos necessários para a resolução de certas questões, são totalmente desconhecidos por eles, o que ocasiona as famosas pérolas planistas que todos nós amamos. Isso é mais evidente principalmente quando eles questionam a gravidade e seus efeitos. No vídeo de hoje, vamos apresentar aos questionadores um conceito que eles aparentam não conhecer, chamado de força resultante. Solta a intro aí, editor, e bora com este vídeo. Primeiramente, vamos falar sobre a gravidade. A gravidade é uma das 4 forças da natureza. Ela é responsável por várias situações físicas, desde a queda dos objetos na superfície da Terra, até a formação de galáxias e todo objeto macroscópico do universo. Embora possua esse poder, isso não significa que a gravidade é uma espécie de Deus, criada pela ciência para idolatrarmos o heliocentrismo. Aliás, da onde vocês planilsons tiraram essa ideia maluca? Por acaso alguém aí já viu algum centro de culto à gravidade? Não. No que se remete à queda dos objetos, é sabido que a Terra exerce uma força gravitacional em todos os objetos próximos a ela. Como os objetos costumam ser bem menores do que a Terra, essa força acaba os acelerando em direção à sua superfície, fazendo-os cair. Isso não é novidade nenhuma. A humanidade possui conhecimento dessa força de atração desde 1687, quando Isaac Newton publicou seu primeiro volume do livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, onde vieram as formulações da lei da gravitação universal. Alguns séculos depois, Albert Einstein elaborou a teoria da relatividade geral, oferecendo uma nova visão sobre a gravidade, com o objetivo de resolver problemas que, digamos, a versão newtoniana não respondia. Mas apesar de tudo isso, como a gravidade é mais uma das inúmeras coisas que refutam a Terra plana, nossos amiguinhos do ET Bilu ficam de choradeira, dizendo que ela é uma farsa. O mais engraçado é quando os planilsons querem provar essa afirmação, citando situações em que a gravidade, aparentemente, deixa de funcionar. Uma dessas situações bastante citadas pelos planistas é sobre o Zeppelin. A situação é a seguinte: se um Zeppelin com seu balão vazio pesava 8 toneladas, e cheio 16 toneladas, como um objeto com massa maior pode vencer a gravidade, se não importa o tipo da massa, mas apenas sua quantidade? Como vocês podem perceber, é uma situação que à primeira vista até que parece fazer sentido, afinal a atração deveria ser bem maior quando o Zeppelin estivesse com mais massa. Mas, assim que paramos para pensar, notamos como essa pergunta é mais besta do que a pessoa que perguntou. Afinal, a vida não é fácil para ninguém, nem mesmo para a gravidade. Hello, darkness, my old friend. O que acontece é que a gravidade não age isolada nos objetos. Existem várias outras forças a se considerar em uma determinada situação. E aqueles efeitos da gravidade, ditos anteriormente, por mais grandiosos que possam parecer, não é sempre que vão acontecer. Isso depende de cada situação, além de depender também da força gravitacional que estivermos se referindo. No caso do Zeppelin, considerando apenas a sua mudança de altitude, ou seja, apenas o fato dele subir, temos a força empuxo agindo sobre o Zeppelin cheio. Para quem não se lembra, o empuxo é a força exercida por um fluido sobre um objeto mergulhado total, ou, parcialmente nele. O empuxo sempre apresenta direção vertical e sentido para cima. Calma, vamos aos poucos. Fluido é toda substância que pode escoar. Neste caso do Zeppelin, o fluido é o ar. Como em todo fluido, a pressão aumenta conforme a profundidade, ou seja, quanto mais inserido dentro do fluido maior vai ser a pressão exercida.
Como a maior pressão vem abaixo do objeto, é natural que isso o faça subir, ou seja, é por causa da maior pressão ser na parte inferior que a força empuxo tem sentido para cima. Então, sabemos que temos tanto a atração da gravidade, no Zeppelin, que é a força-peso, e também temos o empuxo. Quando existem mais de uma força agindo sobre um corpo, o que definirá se ele sobe, desce ou fica parado, é a força resultante. Força resultante é a soma de todas as forças que agem sobre um objeto, resultando em apenas uma força só. Essa força resultante vai definir o que acontece com o objeto. No caso do Zeppelin, para ele subir, basta que a força empuxo seja maior do que a força peso. Para isso acontecer, os pilotos enchem o Zeppelin com gás hélio, que é mais leve que o ar. Além disso, o fato dos Zeppelins serem tão grandes, é que um enorme volume de gás hélio deve ser inserido para que a força empuxo seja suficiente para levantá-lo. Na hora de somarmos as forças, primeiro, uma direção deve ser considerada positiva, e a sua oposta negativa. Com isso, o sinal da soma dirá para qual direção o objeto irá se locomover. Caso a soma dê zero, isso significa que o objeto ficará parado. É exatamente isso que acontece com o Zeppelin. Considerando a força-peso como negativa, quando somarmos, o empuxo será maior, então o Zeppelin sobe. Porém, conforme ele for subindo, o empuxo vai diminuindo, até ficar igual à força-peso. Nesse momento a soma das forças é igual a zero, e por isso ele fica flutuando no ar. Para descer, a força-peso deve ser maior, então, ou o piloto vai liberando o gás hélio aos poucos, diminuindo ainda mais o empuxo, ou ele acrescentará ao Zeppelin, fazendo com que ele fique mais pesado e acabe descendo. E, como a presença da força empuxo é óbvia, esse caso do Zeppelin só prova que a gravidade existe, pois se não existisse, o Zeppelin seria levado pelo empuxo até o espaço. Então, meus parabéns por nos apresentar mais um caso onde a gravidade é provada. Então é isso, caros amigos terraplanistas, é tudo questão de lembrar de definir a força resultante antes de falar bobagem. Antes de fazerem suas alegações sobre as coisas, por que não procuram se informar primeiro? Isso é sinal de burrice, ou desonestidade. Fora que, vocês enchem tanto o saco falando sobre densidade, como conseguem esquecer da força de empuxo que está totalmente relacionada com ela. Vai entender esses planilsons. Mas eu sei que existem planilsons que vão dizer que a força empuxo não existe, que é só teoria e que tudo isso não prova nada. Para esses planilsons, só tenho uma coisa a dizer. Vai tomar no cu, vai pro caralho, vai se fuder, vai pra puta que o pariu. Bom galera, é isso. Peço desculpa pela demora de postar esse vídeo. O que aconteceu é que eu tentei juntar assuntos demais e acabou não dando certo. Então, decidi refazer tudo e separar em mais de um vídeo. O próximo será um desafio aos terraplanistas, para que tenham a chance de provar que a gravidade realmente não existe. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário. Sugestões de temas são bem-vindos. Falou e até a próxima.